Muito bom, boa tarde aos alunos do nono ano. Nós vamos agora dar continuidade à nossa aula da semana passada. Na semana passada nós trabalhamos com o cálculo das raízes quadradas, tanto da raiz exata quanto da raiz não exata. A diferença dessa aula de hoje é que nós vamos agora calcular a raiz cúbica, como vocês estão vendo aqui, calculando raiz cúbica exata pelo processo da fatoração. Vamos ver aqui um exemplo de como que nós vamos calcular a raiz cúbica. Então nós temos aí o radical, o índice, que é 3. Como é uma raiz cúbica, o índice automaticamente ele vai mudar e vai ficar o índice 3. E o radicando é 125. O exemplo está pedindo para que a gente faça o cálculo da raiz cúbica de 125, ou seja, descobrir que número é que multiplicamos ele 3 vezes, nós vamos achar o número 125. E também o título da aula é como fazer esse cálculo através do processo da fatoração. É assunto que nós vimos na aula passada. Então, o primeiro procedimento, como já apareceu aí, é você colocar o número 125, que é o número que nós vamos calcular a raiz cúbica desse número pelo processo da fatoração. O próximo passo, fazer essa linhazinha aí na vertical, para que a gente possa ver quais são os números que nós vamos fazer a fatoração. Então, são 125. Então, pelo processo da fatoração, nós teremos que seguir a sequência dos números primos, que seria o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. O normal seria que a gente começasse aqui com o número 2, mas é o 125. O 2 não pode dividir o 125 de forma que dê uma conta exata. Então, se o 2 não pode, então nós vamos tentar o 3. E aí vai entrar aquela regra da divisibilidade. Então, quando que o número pode ser dividido por 2? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Nesse caso, 125 não pode ser dividido por 2. E esse número pode ser dividido por 3? Também não pode, por causa da regra da divisibilidade. Qual é a regra quando se fala do 3? Um número pode ser dividido por 3 quando a soma dos seus algarismos for um resultado que pode ser dividido por 3. E nesse caso, se a gente somar aqui o 1 com o 2 e o 5, só vai dar 8. 1 mais 2 dá 3 e 3 mais 5 dá 8. Então 8 não pode ser dividido por 3. Então qual o próximo número primo? É o 5. O 5 pode dividir o 125? Aí você vai pela regra da divisibilidade. Qual é a regra da divisibilidade quando se trata do número 5? É simples. Todos os números que terminam tanto em 0 quanto em 5 podem ser divididos por 5. Então isso quer dizer que o número 125 ele pode ser dividido por 5. Por qual motivo? Porque ele termina em 5. Então quanto que vai dar 125 dividido por 5? 25. Muito bem. Então se nós começamos com 5, vamos continuar com 5. O 25 pode ser dividido por 5? Pode. Por quê? Porque ele termina em um número 5. E quanto que dá 25 dividido por 5? 5. O 5 pode ser dividido por 5? Também pode. Se termina em 5, então ele pode ser dividido por 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Já passamos pelo processo da fatoração. Ou seja, quando chegarmos aqui no 1, quando esse 1 aparecer aqui no final, então isso quer dizer que nós concluímos o processo da fatoração. O próximo passo,
Agora nós vamos colocar essa fatoração embaixo desse radical da raiz cúbica. Então vamos primeiramente, por que o 5 está sendo colocado aqui? É porque ele está se repetindo aqui 3 vezes. Lembram que na raiz quadrada você selecionava de 2 em 2. Como é raiz cúbica, agora você vai selecionar de 3 em 3. Pronto, então se eu selecionei o 5 3 vezes, então o expoente dele é 3. Então, para dar prosseguimento à nossa resposta, eu vou cancelar esse expoente aqui e vou cancelar com esse aqui. Ao cancelar o expoente do radicando com o índice do radical, isso quer dizer que eu vou eliminar esse radical aqui, fazendo esse cancelamento. Então, como eu cancelei, então vai acontecer o que? Vai ficar o 5 sozinho. Então, eu acabei de encontrar a resposta que está sendo procurada. A raiz cúbica de 125 é igual a 5. Então, desta maneira, eu encontrei a raiz cúbica de um número de forma exata. Se existe um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo e ter um resultado, então isso quer dizer que esse resultado é a raiz cúbica de um número determinado. Nesse novo slide que apareceu, nós vamos calcular agora uma raiz cúbica que ela não é exata, ou seja, que o resultado não é exato, não aparece como apareceu agora o 5 sozinho. Então vamos ter como exemplo aqui a raiz cúbica de 256. Então, qual é o primeiro procedimento? O primeiro procedimento é aquele que nós já conhecemos. Colocamos aqui o 256 aqui e fazemos essa barrinha aqui na forma vertical e vamos agora para o processo da fatoração. Como eu acabei de falar no slide anterior, nós precisamos começar a dividir esse número aqui, esse número 256, pelos números primos. O primeiro número primo que nós temos que obedecer a sequência é o número 2. E aí eu faço a pergunta: 256 pode ser dividido por 2? Pode. Por que que pode? É porque ele termina em um número par, ele termina em 6. Se ele termina em 6, então ele pode ser dividido por 2. Quanto que dá 256 dividido por 2? 128. 128 pode ser dividido por 2? Também pode. Por quê? Porque ele termina em um número par, ele termina em 8. Então, se 128 dividido por 2, ele vai dar 64. E o 64, meu irmão, pode ser dividido por 2? Automaticamente pode, porque ele termina com o número 4. Se termina com o número 4, então ele pode ser dividido por 2, que vai dar 32. 32 pode ser dividido por 2? Também pode. Então, por que que pode? É porque ele termina em 2. Então, 32 dividido por 2, 16. E 16 pode por 2? Também pode. Que vai dar quanto, meu irmão? 8. 8 pode por 2? Pode. Dá quanto? 4. 4 pode ser dividido por 2? Pode. Dá quanto? 2. E o 2 pode ser dividido por 2? Pode. Dá quanto? 1. Exatamente. Olha só. Esse é o processo da fatoração. Nós fatoramos aqui o número 256 em fatores primos. Que bom que aqui só deu 2, ou seja, porque aqui só tem número par. Se tivesse o número ímpar aqui pelo meio, não aconteceria o que aconteceu aqui. Certo, estamos aí com a metade do caminho andado para descobrirmos qual é a raiz cúbica de 256. Já sabemos que ela não é uma raiz cúbica exata. Já dá para perceber por aqui que ela não é exata.
Por quê? Porque nós vamos separar aqui de 3 em 3. Separamos aqui um grupo de 3, outro grupo de 3, e aqui não deu para separar um outro grupo de 3. Então, por aqui já dá para a gente perceber que a raiz cúbica de 256 não é um número exato. Então vamos prosseguir. Agora nós vamos colocar aqui o radical da raiz cúbica e vamos para o procedimento. Primeiro procedimento é selecionar, como eu acabei de selecionar aí, os três primeiros dois formando um grupo de 2. Então eu vou colocar ele debaixo do radical. Quantas vezes esse número se repetiu com essa seleção aí? Eu até coloquei umas cores diferentes, que é para você ficar para ter um melhor entendimento. Então esse 2 de vermelho, ele está se repetindo quantas vezes? 3 vezes. Muito bem, agora eu vou multiplicar pelo próximo grupo de 2, que é o grupo agora dos 2 que estão de verde. Então quantas vezes esse 2 está repetindo nesse novo grupo? 3 vezes também. Agora eu vou multiplicar pelo outro grupo. Olha só, esse grupo ele está se repetindo quantas vezes? 2 vezes. Olha aí como ficou bem interessante aqui. Nós já formamos aqui o radical com os números primos e a quantidade que eles estão repetindo. Por que eu estou separando de 3 em 3? Porque nós estamos em uma raiz cúbica. Se fosse em uma raiz quadrada, nós não estaríamos separando de 3 em 3, e sim de 2 em 2. Procedimento. Vamos agora cancelar esse índice com o índice do radical. Está marcado aqui, que eu marquei, porque eu estou cancelando esse expoente com esse índice aqui. Então, se eu estou cancelando, então eu vou colocar esse 2 para o lado de fora do radical. Aí eu coloco o sinal de vezes e vou cancelar esse novo expoente com o índice. Então, se o expoente é igual ao índice do radical, então eu vou tirando de dentro do radical. Então, eu acabei de tirar esses 2 que está repetindo aqui. Olha só, o expoente dele é igual ao índice. Então, eu estou cancelando. Cancelei esse expoente, cancelei esse. E esses 2 números eu tirei de dentro do radical. E quem é que vai ficar dentro do radical? Justamente esse aqui, ó. Eu não posso tirar esse número de dentro do radical. Por que não? Porque o expoente dele é diferente do índice. Então ele tem que permanecer dentro do radical. Então se eu pegar e colocar ele aqui dentro, eu tenho que multiplicar ele, como está aqui no exemplo. Então se eu multiplicar aqui 2 vezes 2, vai dar quanto? 4. Aí eu coloco o sinal do radical. E esse 4 aqui de baixo é porque eu estou multiplicando aqui, ó. 4. Aliás, 2 vezes 2, que vai dar 4. E isso aqui é uma raiz cúbica. Então, está aí a resposta. A resposta não é um número exato. A raiz cúbica de 256 vai ser igual a 4 raiz cúbica de 4, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje e agora vocês vão praticar aí com a atividade. Caso tenha alguma dúvida, retorne o vídeo ou então pode fazer pergunta aí que nós estamos juntos, ok? Tenham todos uma boa tarde e tchau!